Começou mais um vídeo aqui no canal aí, certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos estar reagindo a mais um vídeo lá no canal do Alan dos Panos, que quem me conhece sabe que eu gosto de reagir ao Alan dos Panos para poder comentar o assunto da paródia, não é, cara? E qual é o vídeo que nós vamos estar comentando, vamos estar reagindo, né, cara? O Monark debate com o comunista e o raio laser das elites. É, capaz, o Monark, cara. E olha que essa semana a gente já falou dele, né, cara? A briga dele com o Igor. E nós vamos estar reagindo a este vídeo. Claro que antes disso, peço humildemente pra você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós podemos lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, porque hoje é Shabbat, vamos estar preparando tudo aqui. Vídeo pronto? Tudo preparado? Vamos estar reagindo ao vídeo aqui em 1, 2, 3 e... Play! Falhou? Play! Eu sou casado! Me permita! Rapaz. Já começou! Por favor! Pai é pipo de crack. E aí, seus mitos? Tudo bem com vocês? Nunca, jamais! As cidades subterrâneas! Teve um debate Atlântida. entre Monark e Gaiofato no podcast Três Irmãos, e foi o mais puro entretenimento. Ainda O bem, papo né? fluiu naturalmente desde cidades subterrâneas naturais, Ó. elites com raio laser Ó. no espaço prontos para incinerar casas e Raio da muita morte? erva natural. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Kit, É Estrela da isso que Morte? temos para hoje. Já capricha no Esse like. é Estrela da ativa o Morte? sino. Senão Meu o Bozo Deus, o volta. Darth Não Vader deixar o like e existe! não se inscrever é corno. Se inscreve aqui E também! o capitalismo não é milenar. Não, o capitalismo não é milenar, mas tem uma coisa que o capitalismo tem que remonta a essas sociedades milenares. Qual que é essa coisa? Qual é? Me fala! Qual que é essa coisa? Que a é? propriedade privada. Monark, Sabe a que- propriedade privada é uma ficção. Ficção? Ela é uma Claro que é criação, uma- ela é uma criação histórica. Mas é uma boa ficção. Ela é uma criação histórica. E a grande questão é que a propriedade privada se articulou, se montou em um momento. Gaiofato, antes Isso quando não existe tinha desde a propriedade antiguidade, privada, tá? Era tudo dos reis. Não, Da elite. Você não podia ter nada, cara. Se você pegar, por exemplo, na China, tem vídeos da China, os caras fazendo rodovia em volta de casa porque o dono da casa não quis vender. Ela tem propriedade privada na China. Tem o respeito ao que A as pessoas propriedade têm. privada, porra, vocês são burros, Ele não caralho. deixa eu Não é possível. falar. Claro que Não foi a eles têm elite o que poder, não o foi- que impedia a Monark, porra da China Monark. passar Monark. a porra do trator naquela Monark. fucking casa. É a porra da propriedade privada, Nossa, já caralho. tá- A propriedade Vocês não privada- conseguem O que, entender. que ele A lei fez da propriedade hoje? privada não protege ninguém. Se uma Então lei o que de protegeu aquela Barra merda protege. daquela casa? Não O que foi a- protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? É sua mãe. O cara acabou de falar que foi uma alteração dentro do direito da propriedade privada do chinês que garantiu que a porra da casa não fosse destruída. Mas que só foi possível ser realizada depois que os chineses derrubaram o regime E nacionalista. outra parada, é um golpe de Estado O lá. conceito de propriedade O privada, Mao cacete. Tse Tung, Você que não matou consegue entender milhões de isso? Eles pessoas. derrubaram o conceito de propriedade privada Eles que existia melhoraram a antes. propriedade privada deles. Não, eles não, eles essa aumentaram. foi o problema, não. Claro que foi, cara. Porra, o que garante. O que dá o direito da mulher que tem a porra da casa não vender pro governo chinês passar a rodovia lá? Qual que é o direito? É o direito da propriedade privada. Privada? Porra! Não, Pelo não, amor de Deus! Não, É porque simples, cara! não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente É que tem aqui é um fosse aqui país o Brasil, pior ele tava que a China, pagando mais um comunista que a China, um por beial. incrível que pareça, Caralho. eles não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobram PTU, te É cobram verdade. CBA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra no poder, porra. Tem que concordar com o palestrinha. Eu tô aqui calado porque, de verdade, a propriedade privada é a única coisa que você tem que é intocável. Se você falar, não, eu posso mexer, ela já não é mais Constitucionalmente privada. Se você falando- falar, não, eu posso passar, não é privado, então. Pois O é, que e aí permite? você percebe como o Gaio Fato tá trabalhando pras elites. Porque ele vem aqui no podcast pra tentar destruir o conceito de propriedade privada. não deixa de pra ser uma verdade, e quem manda né, suas com fucking as elites elites. poderem tomar a porra da sua casa e do Eles seu são carro, comunistas. a meu poder, Vamos lá, porque o conceito vamos lá. de propriedade privada foi destruído. Conceito esse que existe na porra da China, muito mais do que no Brasil. Vamos lá, um país vamos que lá, vamos lá. supostamente esses caras amam. Cara,
Tô doidão, Todo mundo em pânico. Tenhamos propriedade privada é bom pra gente, porque é uma proteção legal. Claro que é, caralho! Claro que é, cara! Presta atenção! A obtenção do direito ao acesso aos bens de consumo, às propriedades de uma maneira geral, foi uma conquista histórica dos trabalhadores. Não! Não foi algo que caiu do céu. Uma Não foi coisa algo que que veio existe, a ó, partir de um dentro dos progresso textos humano bíblicos. natural. O acesso Claro a que foi. esses... A reivindicação é natural. A Revolução Francesa aconteceu... E matou um monte de gente. Eu acho que a propriedade privada deve ser abolida. Propriedade O Gafato, privada. você tem algo, você tem um carro, você tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Posso pegar o seu carro e ir pra mim? Não, não pode. Por quê? Por que eu não posso? Por quê? Porque eu vendi a minha força de trabalho, que é a única propriedade que eu tenho no capitalismo, pra poder comprar esse negócio. E aí é sua propriedade privada, certo? Certo? O cara foi refutado pelo Monark. Não, isso não é natural. Isso aí você tá confundindo naturalmente com probabilidade. Não, Com não é tendência. não, até qual que é a Imagina. tendência do último momento? A gente tá vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita Essa é- nessa historinha? Bom, Não, as essa aí chuvas você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que ter. Praia, cara, os ricos compram um monte de casa na praia. E É. aí o nível do mar não sobe, pô. Tá, Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. É, tá Quem ia 50 comprar uma tudo porra falando casa que vai que daqui ter- 1 ou 2 anos vai estar submersa. Mas não estão submersa. É as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo meu ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro. É, Mas você é um assim servo das como o elites, Monark também, vendendo né? todas as pautas que eles querem impor a nós. Monark, eu sou um antigo seguidor seu. Acompanhei toda a sua trajetória até um dia que eu parei de seguir. Você foi se radicalizando e caindo num poço de teorias de Cara do conspiração. Monark. Qual foi a última vez que alguém te convenceu de algo? Bom, aqui na internet brasileira tá difícil, porque os argumentos são muito ruins. Acho Entendeu? você. Tem satélites, eles possuem cidades subterrâneas. É, Atlântida. Eles possuem Né? tecnologias Cidade que a gente não perdida. conhece ainda, entendeu? É, Tipo, eles Cara, os Não, peraí, alienígenas. só pra eu entender. Ah, mano. Como assim cidades subterrâneas? Eu posso te contar um segredo. Pode. Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando Como que existe uma fotopeira. elite global que mora Não. embaixo da Terra? Terra oca, teoria da Terra oca. Enormes, Atlantes, complexos isso aí enormes é. subterrâneos. Eu vejo gente morta. Cara, essa erva é da boa! Cara, esse filme era muito bom. Todo Por que, que, mundo por que que a gente morre? É da nossa natureza morrer, certo? Porque isso é um processo Alguém histórico. decidiu isso, certo? Monark, isso é um processo histórico de longa duração. Ué, morrer é um Isso processo é um processo histórico de histórico. longa duração que diz respeito ao contexto em que essas pessoas estão inseridas. Isso é natural. Não, porque dependendo do contexto histórico onde elas estão inseridas, as decisões vão ser diferentes. Mas é claro, mas é natural que seja diferente, verdade, se muda o contexto. É tudo natural, cara. Se fosse natural que fosse diferente, então as sociedades todas teriam crescido do mesmo jeito. Não, pô, é ser natural ser diferente, cada sociedade vai crescer de uma forma diferente, naturalmente, foi o que aconteceu. Naturalmente? Naturalmente. Essa Deixa estrutura, ela não é uma acontecer estrutura que é hereditária porque o nobre tem naturalmente. pele É uma azul. estrutura Porque natural, pô. ela não é uma estrutura natural, ela é uma estrutura histórica. Ela é uma estrutura histórica, porque se ela Que não aconteceu fosse... naturalmente, pô. Não, que Não, não acontece. natural do ser Não. humano e da sociedade, caralho. Não, o processo histórico ele não acontece naturalmente. Não é como se a gente tivesse num processo de Que os progressão alienígenas estão infinita. referindo, não? Não. A gente não tá. Naturalmente, é natural a evolução Não. humana, a Quem sociedade evolui interfere, de uma forma natural, pô. quem interfere nesse processo são os próprios homens ao longo da história. Mas isso é natural que o homem interfira. É natureza. Não, Então isso não é natural. Porque todas as intervenções que aconteceram na história romperam com a aparente ordem natural das coisas. Mas era Então, uma aparente ordem aparentemente, natural. porque Era, uma aparente, era momentaneamente, o tempo muda as coisas naturalmente. não, o tempo não muda as coisas naturalmente. Claro É que esses muda, são cara. esses. Meu Deus. Eu entendo, pra que fica nesse negócio de natural, artificial? Não leva a nada essa discussão. Monark, Aí eu ele acho que vai seria a muito linha dele, ó. interessante você ler o manifesto, viu? Pode ser, tá bom, cara. Meu Você manifesto. tá fumando maconha também, Gaiofato? Não, eu tô fumando tabaco. Quase deu uma Que é porcaria. natural, que é natural. Esse aqui é natural mesmo. A maconha também é natural. É, Eu verdade. achei. É verdade. naturalmente.
Essa é da boa. Mas o que vocês querem? O Estado pertence às elites, pô. Qualquer política de Estado é uma política de elite. Não até certo ponto é verdade, não é? O Estado das elites. Mas não tem como tomar o Estado das porque elites, cara. O Estado é só uma fachada de poder. Ele nem é o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Eles têm a estrela da morte, cara. Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Não, isso aí não tem não, mano. Sério? É claro, Por isso que eles estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso. Pra você ficar aí, não, é sério, pô. Vamos usar droga, desgraça! Isso aqui só tem chouriço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Isso, gato deu subiço, que chororô. Rapaz, que viagem foi essa, cara? Não, cara, pra você ver, né, velho? O Monarca, caraca, mano, fica até difícil você torcer pra alguém ali, porque de um lado você tem um cara como o Monarca, cujo cérebro, mais de 99% do cérebro já foi queimado pela erva, e do outro lado você tem um comunista de apartamento fracassado que tenta defender o indefensável por acreditar em uma ideologia falida que nunca deu certo em lugar nenhum, cara. Mano, você tem ideia, cara, do que é você perder pro Monarca, no argumento, cara. Você tem ideia do que é perder do argumento pro Monarca, cara. Né, cara? Fazer o Monarca no André Guedes. Não, porque a propriedade privada tem que ser abolida. Mas você tem um carro. Fazer o Monarca no André Guedes. Mas você tem um carro, cara. Você tem um carro. Não, eu tenho carro. Eu posso ir lá pegar o seu carro? Ele falou, não, porque eu tenho a minha força de trabalho para ir. Então pronto. Mano, que brisa. Concordo, mas discordo. O cara perdeu pro argumento pro Monarca, velho. Não, e assim, cara, são dois retardados ali, cara. São dois lerdos, tá entendendo? Não, e é aquela... Então, o Monarca eu não preciso falar muita coisa. Quem me conhece já sabe o que eu penso dele. Assiste um outro vídeo que eu fiz essa semana, que fala da briga dele com o Igor e tudo mais. Então, agora o Caio Fato, cara, ele é aquele comunista hipócrita, sabe, cara? Que é assim, não, porque comunista é assim mesmo. Em relação ao bandido? Não, porque o bandido é vítima da sociedade e tudo mais, até o momento que vão lá e roubam o carro dele, não é? Igual aconteceu com a Marta Tiburi, que via a lógica do assalto, porque o bandido é uma vítima de uma sociedade capitalista, opressora, patriarcal, fascista, aí roubaram o carro dela, o que ela fez? Chamou o Batman? Não, chamou a polícia, que roubaram o carro da Marta Tiburi, que defendia bandido, né? Ou então o caso, por exemplo, não, porque nós temos que ser contra os Estados Unidos, desse imperialismo americano, burguês e tudo mais, e depois tá indo lá pra Disney, pro show da Beyoncé, né, igual a Erika e Rita, né, a Erika e Rita que fala tão mal dos Estados Unidos, mas depois se veste de cowboy pra ver o show da Beyoncé. Não é, cara? Não é, mano? Então, não, temos que acabar com a propriedade privada dos outros. Porque, ai do MST se invadir a minha fazenda. Não é, cara? Aí, então, mano. É assim, cara, é o puro da hipocrisia, né, cara? O puro da hipocrisia. Aí quer inventar um monte de coisa lá. Não, porque a propriedade privada é uma criação burguesa. Não, a propriedade privada existe na humanidade, desde a época dos sumérios, tá? Lá no primeiro código de leis da história, cara, né? Que as leis de Hammurabi, cara, já tinha lá os conceitos de propriedade privada lá. E eu tô falando, de antiguidade, época que antecede até mesmo
que antecede até mesmo a Bíblia, tá me entendendo? Ah, cara, eu não preciso comentar muita coisa, velho. Eu não preciso comentar muita coisa. São dois loucos ali discutindo, né? O Monarca ainda falando que ah, não, porque as elites têm uma estrela da morte, as cidades subterrâneas. Ou seja, o cara foi da Atlântida até o Star Wars. Meu Deus do céu, cara. Comenta aqui embaixo o que vocês acham acerca disso tudo, né, cara? Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado que você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando vocês grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau. E boa sorte no apocalipse. Porque eu fui. 30 segundos, Stephen. Absoluta. 30 segundos, ramo da medicina que estuda, trata e cuida da pele dos pacientes. Do ramo que o quê? Da medicina que estuda, trata, cuida da pele das pessoas. O médico que cuida da pele. Dragon Ball ZT.